E continuamos com a entrevista sobre o medo de perder o emprego, agora exclusiva para os internautas, com a psicóloga e professora de recursos humanos, Sara Rios. Ô Sara, sair da zona do conforto pode ser uma opção para garantir o emprego e também é preciso se arriscar mais? Sim, você ser arrojado é uma opção interessante, mas a pessoa tem que saber qual que é a margem de risco. Se ela for fazer algo muito inovador, muito criativo e tiver o risco de perder o emprego ou de ter um risco financeiro para a organização, ela tem que pensar bem antes de implantar essa inovação, antes de se arriscar. Então, qual que é a margem, qual que é esse limite que eu tenho para introduzir uma inovação dentro da minha organização que não me arrisque, nem arrisque a minha empresa também. E as ondas de turbulências do mercado sempre deixam essas impressões, o medo de perder o emprego entre funcionários de determinadas empresas também, né? Com certeza, principalmente se a empresa tem algum tipo de parceria ou tendo como cliente ou como fornecedor algum país da Europa. Por exemplo, se fosse a Grécia, a gente teria, como que eu vou ter um cliente que é uma empresa que está na Grécia e ela está tendo uma certa crise, logicamente vai interferir dentro da minha comercialização. Interferir na minha comercialização, interfere nos lucros e tem que ter alguns cortes. E alguns cortes, com certeza, são de pessoal. Então, essa turbulência nos interfere, sim. Por outro lado, o que o empregador pode fazer para acalmar os ânimos, principalmente quando se trata daquela chamada rádio peão, hein? Manter uma gestão transparente. Então, ter sempre claro, sempre mostrando realmente para os funcionários quais são as práticas de gestão, o que está sendo executado e dando sempre o feedback para os funcionários. Está certo? Está errado? Se estiver errado, qual que é o melhor caminho que o sujeito ele tem que tomar, para que ele não erre cada dia menos. Agora, por fim, o que os profissionais devem então fazer para evitar de serem demitidos? Quais são as principais dicas? A primeira dica é ser uma pessoa ética, estar de acordo com seus princípios morais, com os valores e sempre ajustando os valores pessoais com os valores da organização. No segundo ponto, a gente tem que considerar quais são as competências comportamentais necessárias para aquele cargo. Trabalhar em equipe, ter uma facilidade de comunicação, se for um cargo de liderança, qual que é a liderança necessária para aquele cargo. E, em último lugar, observar quais são as competências técnicas, ou seja, qual que é aquele know-how, o conhecimento necessário para executar essas atividades. Que essas três componentes vão dar o resultado no final, que vai fazer com que a pessoa se mantenha dentro do seu emprego. Ok, obrigada Sara Rios, que é consultora de recursos humanos. Obrigada mais uma vez.